Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. O estupro de vulnerável praticado pelo médico anestesista continua repercutindo sob vários aspectos. E a nova questão que iremos levantar é saber se os integrantes da equipe médica que divulgou o vídeo contendo cena de estupro de vulnerável teriam praticado algum crime. Meus alunos, já lhes adianto, atenção, que é crime sim a divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, conforme dispõe o artigo 218-C do Código Penal. Como assim, professor? É isso mesmo. É crime a divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Peraí, professor, então quer dizer que os membros da equipe médica que fizeram a filmagem para ter uma prova inconteste e definitiva das condutas absurdas e criminosas praticadas por aquele médico, na verdade podem ser responsabilizados criminalmente? Opa, aguarde um instante. Essa resposta não é tão simples assim. Inicialmente, apenas registre que há sim o crime previsto no artigo 218-C. Porém, precisamos verificar se a conduta da equipe efetivamente se amolda ao ânimos necessário para que o agente seja enquadrado no referido tipo penal. Mas somente irá entender quais seriam esses aspectos e se a conduta dos membros da equipe terá ou não repercussão na esfera penal, quem assistir a aula de hoje até o final. Assim, como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal. E ativem também o sininho e as notificações, para vocês serem informados imediatamente com exclusividade assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e não mudem de canal, meus alunos, porque o nosso novo episódio começa já, daqui a 10 segundos, logo após meu diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Contextualizando o objeto de análise da aula de hoje, precisamos verificar se os membros da equipe médica teriam ou não praticado o crime ao registrarem e divulgarem as imagens de alguém praticando estupro de vulnerável. Mas, inicialmente, já devemos alertar que nossas análises se restringirão apenas à esfera penal, escapando aos nossos estudos as possíveis repercussões que até entendemos serem inequívocas nas esferas civil, no que tange às possíveis indenizações a mulheres e seus familiares que foram envolvidos em toda essa celeuma, ou mesmo no que tange aos reflexos nas relações trabalhistas entre os envolvidos. Porém, tais questões devem ficar a cargo dos nossos colegas que são experts no assunto. Voltando para a nossa seara, para fazermos a análise jurídica do caso, precisamos, antes de mais nada, conhecer o que diz o artigo 218-C do Código Penal, que prevê o crime de divulgação de cena de estupro de vulnerável ou cena de sexo ou de pornografia. Assim, comete o crime aquele que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha a cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, contenha a cena de sexo, nudez ou pornografia, punindo-se o autor com pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não se constitui em crime mais grave. Portanto, em uma visão superficial, a conduta que estamos estudando, em tese, se amoldaria ao texto previsto no artigo 218-C. E é justamente aqui que os meus alunos precisam ter atenção. Uma vez que o crime disposto no referido artigo, além de ser um crime doloso, traz no seu âmago e nos objetivos de sua tipificação o intuito do agente em fazer a divulgação com a intenção de fazer algum tipo de apologia ou de contribuir para saciar a sua lascívia ou a lascívia de outras pessoas ao verem as cenas que foram registradas e divulgadas. Por esse motivo, data máxima vênia, como as pessoas envolvidas na questão, pelas informações disponíveis até o momento, não tinham esse desiderato, aliás, muito pelo contrário, elas buscavam comprovar algo que certamente seria questionado e colocado em dúvida,
principalmente quando se trata de uma categoria profissional extremamente unida, poderosa e que tem agido, conforme vários exemplos, com um corporativismo que ultrapasse muito as cautelas básicas para se evitar abusos em relação aos casos envolvendo seus membros. E isso pode ser constatado com facilidade através dos inúmeros exemplos citados nos meios de comunicação social. Assim, em sendo a divulgação feita nessas circunstâncias, já iniciaria o processo de afastamento da conduta do agente desse artigo 218-C, mas alguns outros detalhes tornam-se importantes. Percebam que é completamente equivocada a citação de que seria crime filmar ou registrar cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Inclusive, no caso em tê-la, em hipótese alguma, se poderia falar no crime de registro não autorizado da intimidade sexual, conforme dispõe o artigo 216-B, mas esse assunto será objeto de estudo em uma outra aula. Por fim, é extremamente importante para a definição da imputação penal dos agentes que nós saibamos e verifiquemos qual foi a trajetória dos responsáveis pela gravação após o fato. O que foi feito? Eles levaram o vídeo diretamente para a polícia, para o Ministério Público ou mesmo para a direção do hospital para que as providências, as medidas cabíveis fossem tomadas? Inclusive, vale ressaltar que o próprio legislador propõe uma hipótese de exclusão da ilicitude nos termos do parágrafo 2º do artigo 218-C, determinando que não há crime quando o agente comete as condutas de divulgar ou publicar o vídeo contendo cenas de estupro ou de estupro de vulnerável, com o objetivo de fazer um artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Por outro lado, é imperativo para que possamos entender de fato qual seria o intuito do agente ao fazer o registro da cena, precisamos saber quais foram os passos dados logo após a filmagem ter sido realizada. Porém, as informações ainda são muito truncadas e não seremos levianos em citá-las sem uma confirmação mais precisa. E, conclusivamente, se poderia questionar se as pessoas não poderiam ter agido para evitar que o crime ocorresse. Essa seria talvez uma pergunta das mais importantes. Porém, como dissemos no decorrer da aula, ela pressupõe o apoio de outras áreas do direito. Em relação ao direito penal e ao direito processual penal, vale recordar o artigo 301 do Código de Processo Penal, uma vez que qualquer pessoa do povo poderá, atenção, apenas poderá, caso queira, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Por outro lado, as autoridades policiais e seus agentes deverão, têm a obrigação legal de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Assim sendo, aquelas pessoas não teriam a obrigatoriedade legal de agir ao verem um crime ter sido praticado. Vale ainda reforçar que essa questão precisa passar pelo crivo de sua possível repercussão em outras áreas do direito, principalmente porque aquela mulher estava sob a atenção, cuidados e proteção da equipe que trabalha no hospital como um todo e, em especial, daqueles que estavam diretamente responsáveis pela realização de seu parto, tornando-os diretamente responsáveis por tudo o que eventualmente pudesse ter acontecido com ela a partir do momento que ela entrou no hospital. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.